O ministro da Justiça foi reitor da Universidade de São Paulo e ele, então, é que liderou, digamos, a caça às bruxas aqui no... Na minha teoria, na minha cabeça. Eu fui aposentada pelo AI-5 porque gravavam minhas aulas e porque realmente, quando eu falava de mortalidade infantil, eu acabava com o status quo, porque a mortalidade infantil era muito elevada, né? E eu não via nada acontecendo para a redução da mortalidade infantil. Veio a cassação, o Granger foi absolutamente genial, eu recebo um telegrama dizendo que eu tinha um lugar, ele já estava em Aix, que pelo menos eu podia ir para Aix, eu teria abrigo lá, mas eu estava casado com Lúpica Coutinho-Garuti, ela me disse claramente, eu te acompanho um ano, no máximo 2, mas eu sou poeta e eu preciso da língua portuguesa. Certo? Então, a ideia de migrar para mim nunca existiu. A gente começou a discutir ativamente o que nós faríamos. Ir para o exílio, ficar no Brasil, ficar no Brasil fazendo o quê? E nessa época, lá na Faculdade de Saúde Pública, nós estávamos fazendo pesquisas sobre reprodução humana no Brasil. Temos feito uma pesquisa de campo muito grande, financiada pela Fundação Ford. Então surgiu a ideia de eventualmente obter recursos da Fundação Ford para criar alguma coisa que acabou sendo o SEBRAP. O Fernando Henrique teve uma reação quase instantânea e convocou reunião. Algumas reuniões foram até na casa do Juarez, que ainda não morava na casa que ele mora lá na cidade universitária, e várias reuniões. Então, precisávamos fazer alguma coisa para manter um grupo pensante no Brasil. Tudo foi feito coletivamente, a escolha do nome, e havia, obviamente, razões para, digamos, fazer o perfil muito baixo, era uma época de perseguição. Muitos tinham dúvida que o regime permitiria criar alguma coisa como o SEBRAP. Nós tivemos mais dificuldade para encontrar um nome, né? Porque tinha que ser um nome neutro, que não quisesse dizer grande coisa. Né? Então virou Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. Aí também houve várias tentativas, mas esse foi o mais, né, neutro, inodoro e tal, se bem que planejamento, mas enfim. Nós resolvemos fazer esse negócio, Procópio topou de ser o presidente, porque nós não podíamos. Estávamos todos punidos, não sei o que e tal. Bem, e aí eu procurei uma pessoa chamada Peter Bell. Peter Bell era o representante da Ford no Brasil. Pois esse cara foi muito importante no Chile, porque ele deu abrigo a muita gente contra o Pinochet. Eles estavam com medo, naturalmente. Eles estavam contra o regime, contra o golpe, contra o negócio. Mas como é que faz? Então, eu os levei a falar com o Paulo Egídio Martins. O Paulo não era nada, mas o Paulo tinha sido, enfim, era uma pessoa importante e tal. O Paulo dizer que achava viável. E depois, o Severo Gomes. O Severo era ministro, foi ministro do Castelo Branco, né? Primeiro. Depois foi ministro do Geisel. Nessa época... Estava fora do governo. Estava fora do governo. Mas tinha sido ministro do Castelo Branco. E o Severo era muito amigo do Procópio. E mais ainda um sujeito chamado Clemente, que é irmão do Severo, era o maior amigo do Procópio. O Severo era muito conservador nessa altura. O Severo era vindo da UDN. Mas conservador, mas liberal. Quer dizer, não é torturador, não era contra essas coisas todas e tal. Então, os dois disseram para o Peter Bell que achava que dava para fazer. Né? Então, a Ford deu um programa, $100 mil, não me lembro quanto é que era, no começo, para fazer as coisas. Nós retomamos praticamente o estudo do capital sem o capital. E foi muito, muito interessante. Quer dizer, nós dávamos cursos uns aos outros. Eu dei um curso de economia política para quem quisesse, que eram os meus próprios colegas do grupo do Capital, e os que não eram. A Elza Bercoll deu um curso de estatística. E nós éramos alunos aplicados. Não só assistimos às aulas, líamos o que estava indicado, etc. E foram cursos assim, de alto nível, que depois acabaram desembocando na produção teórica nossa.
Isso pelo menos nos primeiros meses. Eu não sei quanto tempo durou isso, talvez 1 ano, 2. Mas começou assim, começou como uma atividade interdisciplinar muito intensa. E desde essa época eu sinto que nós tínhamos orgulho de ser um centro interdisciplinar. O clima era um clima de bastante controvérsia, de bastante briga intelectual. E onde tem o Janotti tem briga, porque ele gosta de provocar, né? Então era uma coisa interessante. E tinha uma coisa que chamava o mesão, que era uma mesa grande. E todo mundo que tinha interesse intelectual na área, sociologia, antropologia menos, ciência política, economia, né? Políticas públicas menos, mas essas áreas vinham para cá, né? E discutíamos muito. Então tinha com certa regularidade, além de se discutir os trabalhos feitos aqui. Você ficava com pena de perder um seminário. Se por qualquer acidente eu estivesse viajando ou estivesse em casa porque estava doente e não viesse ao seminário, você ficaria deprimido. Tal era a vivacidade do debate, vinha gente de todo canto. Pedro Malan vinha do Rio para assistir seminário aqui. Atraímos pessoas de fora, a Conceição Tavares veio nos visitar, nós a convidamos a discutir um texto que ela tinha feito no Chile junto com o José Serra, que ainda estava no exílio. Esse foi um texto fundamental, porque foi uma crítica a uma visão extremamente pessimista que o Celso Furtado tinha desenvolvido logo depois do golpe militar. Ele tinha vaticinado que o Brasil voltaria a ser um país pastoril, nós seríamos nos desindustrializar, que outros regimes militares acabaram, de certa forma, fazendo, principalmente na Argentina e no Chile, mas não no Brasil. Nossos governos militares eram nacionalistas e desenvolvimentistas. Então deu um milagre econômico, não deu o que ele vaticinou, mas ele era o mestre, né? Então foi preciso rever, criar uma visão teórica diferente. E a Conceição e o Serra fizeram isso, e de uma forma interessante. Na verdade, o que o artigo mostra é que você pode ter dinamismo econômico com aprofundamento de desigualdade, mas isso não é incompatível com o capitalismo ir bem, né? Tanto que, nesse artigo com a Conceição, nós mostramos as reformas funcionais que a ditadura, na sua primeira fase, o governo Castelo Branco, que foi o grande governo reformista do período militar, que tinham sido funcionais para o desenvolvimento naquele momento, naquela etapa. Quando você resolveu lançar a opinião, não foi por nós, mas foi um amigo nosso, achava que ele estava louco, não ia ser permitido, etc, etc, mas foi permitido, embora censurado, e nós todos achamos, através da opinião, uma primeira maneira de nos dirigir ao grande público brasileiro, né? Foi um terremoto, né? Aí você via que havia vida intelectual no país, que havia oposição forte, que os argumentos interessantes estavam do lado da esquerda. E, enfim, aí você via que... Porque para quem estava na França, durante um momento, você tinha a impressão que tinha acabado tudo, né? Você não tinha notícias, as pessoas escreviam, a correspondência era muito cuidada, né? Então, e as pessoas estavam com medo, né?